Pensa no começo do ano passado e só o que a Petro pagou de dividendo no preço do começo do ano passado. Deve ter sido o quê? 80%, 75%. Sabe? Uma coisa assim, a gente nunca mais vai ver de novo. Eu acho que pra Petro Rio melhorou, porque é impressionante o que essa turma entregou. É assim, você espera algo ver melhor sempre. A Petro Recôncavo teve seus momentos. A gente tá olhando com bastante carinho. A gente não tem, mas a gente tá olhando com bastante carinho. Já na 3R, aí aconteceu de tudo. No ano passado teve relatório de produção, já veio melhor que a gente esperava. Não muito, mas veio um pouquinho melhor que a gente esperava e tal. Se continuar entregando bem, a gente volta pra 3R. O que são teses, setores que pra você hoje te parecem assim que são empresas boas que ainda estão largadas, ou seja, estão muito descontadas? A gente viu a bolsa subir aí 20% das mínimas, né? No ano aí tá subindo quase 10%. E a pergunta que eu mais recebo hoje é se a bolsa ainda continua barata, se ainda tem bastante oportunidade. Queria saber a tua opinião. Tá, vamos lá. Vamos sempre separar, né? Porque respondendo diretamente a pergunta assim, né? 15 vezes lucro, é barato ou é caro, né? Eu vejo muito viés da galera que se for de 20 para 15 acha que 15 é barato. Se for de 10 para 15 acha que 15 é caro, né? Mas 15 vezes PI é 15 vezes PI. E sob essa ótica direta, a bolsa ainda está muito barata. Já esteve de graça 2 meses atrás, né? Pensando em múltiplo da bolsa, tirando commodity, porque a gente sabe que commodity tem seu próprio ciclo, ela no mais pro começo do ano, até abril ali, ela estava negociando 2 desvios padrões abaixo da média. Né? Ibovespa, sem commodity, a média deve ser algo entre perto de 11 vezes lucro, estava, sei lá, 7. Agora ela está exatamente a um desvio padrão abaixo da média. Ou seja, está bem abaixo da média ainda, mas não está aquela barganha bizarra. Mas a resposta é sim, ela ainda está barata. Aí tem um outro fator, que é o fator crescimento de lucro. Até porque tem uma queda de juro aí, que já ajuda muito, né? Né, as empresas com alavancagem e com juro alto estavam com o seu lucro esmagado. Né? Esse efeito em 6 meses já melhora também uns 15 a 20% esse múltiplo para as domésticas. É esse nível, tá? Se você olha, por exemplo, o múltiplo dos 12 meses daqui para frente ou o múltiplo de 2024 fechado, é coisa de 20%, assim, na ex-commodity. Então também tem esse efeito para deixar a bolsa ainda mais barata. O problema é que subiu rápido. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tirando essa semana passada, tipo, a bolsa tinha subido, sei lá, o Ibovespa, 9 semanas seguidas. Foi a sexta vez desde 95, sei lá. Só para não passar a imagem aqui de que não, vai continuar subindo e tudo, não. É óbvio que vai ter seus ciclos e seus... Mas, num contexto geral, eu ainda acho que está bem barato. Eu queria te perguntar, Braga, eu sei que você é um cara ainda mais de olhar o micro das empresas e tudo mais, mas você acha que rolou uma disparidade setorial nessa alta, assim? Quando você olha os setores, utilities, consumo doméstico, peso commodity, você acha que alguém já destoou muito e falou, pô, isso aqui, acho que não muito, e tem uns caras que ainda ficaram muito para trás? Como é que você tá vendo essa disparidade? Perfeito. Rolou sim, mas vou ser honesto, menos do que eu imaginava. Olha, curioso, né? Porque eu já estava achando que a bolsa estava super barata e que uma hora ia dar um rally, não sabia quando, né? Mas eu achava que isso ia acontecer. E aí eu fui olhar para trás, né? Como é que aconteceu das outras vezes, até para me preparar. E a gente está bem no ano, longe de reclamar, mas o último mês a gente underperformou o índice, né? No ano a gente ainda está performando bem. Mas aí eu fui tentar entender por quê, né? E é isso, eu entrei nesse ciclo pensando da seguinte forma: a bolsa está tão barata, mas tão barata, que você não precisa ir para atacante, para arriscadíssima, tudo aquilo ali, não, cara. Porque as defensivas estavam ridículas de barato, né? Utilities, né? O setor elétrico estava negociando com uma TIR esperada de, sei lá, IPCA mais 14, 15 na média. Chegou nesse nível, assim, você não precisava ir para as muito alavancadas. Então, aí você olha para os ciclos antigos, 2009 ficou muito claro, 2016 também ficou um pouco claro, essas tendem a ir primeiro. Elas andam primeiro. Essas e as large caps, as grandonas. Por quê? Porque é isso, né? O cara começa a se animar com bolsa, mas pensar, não vou, né? Não sei lá se eu vou ser o cara... Não vou pro exótico. Exatamente. Vamos primeiro nelas, é mais tranquilo. Essas andam primeiro. E dá tempo de você depois ir shiftando a carteira para uma coisa mais pró-cíclica. Foi assim nos outros cenários e foi assim que eu entrei com a cabeça para esse. Deu super certo no começo até um mês atrás a gente estava performando bastante, nesse agora continua mais um pouco menos, porque os lixos, né? Sacanagem falar assim das ações, mas assim, as menos blue chips foram muito fortes esse último mês. Uhum. Eu achei que era algo que ia demorar mais para acontecer. Então, por isso que eu estou falando que foi menos. Teve disparidade, obviamente, mas menos do que esperado.
E também tem um efeito de commodity, né? Que essa me surpreendeu bastante. A turma está bem negativa com China. Petróleo foi muito pior do que até eu mesmo esperava. Então, as maiores caps de commodity, tirando Petrobras, que teve uma dinâmica própria, performaram muito mal. E eu tô de olho. Assim, não tô só achando que tem que comprar os cíclicas domésticas porque o Brasil vai porrar, o juro vai cair. Não, eu acho que vai ter alguma graça em algum momento em commodity que ficou completamente esquecido nesse ano. Até falando um pouco de Petrobras, assim, me surpreendeu um pouco a performance de Petrobras esse ano. Acho que talvez a base de comparação era muito baixa, até porque, né, depois que o governo ganhou, o mercado tinha muito medo do que ia ser feito através das estatais, né? Mas a verdade é que surpreendeu bastante gente, né? Você já falou bastante de Petrobras, assim, é uma ação ainda que vocês gostam, tem, acho que vale a pena correr esse risco ainda de interferência do governo? Pois surpreendeu todo mundo, tá? Assim, tipo, eu não conheço um que estava gigante em Petrobras, dados os riscos. Vamos lá, é meio maluco, porque na verdade esses medos de política na Petrobras não começaram com esse governo, começaram no começo do ano passado, quando teve a mudança do CEO, aquela coisa toda, o Castelo Branco, aquela coisa toda, já começou a galera a ficar, né, preocupada. E aí não deu outra, né? Pensa no começo do ano passado e só o que a Petro pagou de dividendo no preço do começo do ano passado. Deve ter sido o quê? 80%, 75%. Foi uma coisa assim, a gente nunca mais vai ver de novo. Impressionante. E a gente teve Petrobras esse período todo, mas sempre uma posição média. Olha que... Quero morrer, né? Aquele mal, né? Você fala assim, pô, o que deu certo eu queria ter grande, Exato. o que deu errado eu queria ter pouco, né? A nossa profissão é uma eterna insatisfação, cara, você sempre fica bravo. E é óbvio que um dos motivos que a gente não tinha posição cheia, porque na verdade quando a gente olhava para o micro da empresa, dava vontade de ter posição cheia. A empresa gerando um caixa boçal, com um petróleo que estava... O melhor para a Petrobras é o petróleo numa caixinha, né? Nem muito baixo, nem muito alto, que é o que eu acredito, inclusive, que vai acontecer agora. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. E gerando um caixa gigantesco, as coisas indo bem, né? A Petrobras das majors, das grandes petroleiras do mundo, é a única que cresce. Então estava tudo. E tudo isso a 2 vezes lucro. É uma coisa no começo do ano passado que era assim, absolutamente ridículo. Eu nunca tinha visto nada parecido em termos de valuation. Então dava muita vontade de ter grande. O medo é que não importa, né? Assim, qualquer coisa que fazem, tipo, no dia que o Castelo Branco saiu, a ação caiu 15%. Foi o buy opportunity da vida, mas assim, caiu. E não é agradável você estar comprado numa posição gigantesca, numa posição que cai 15% no dia. Então a gente sempre equilibrou um pouco desse risco e eu tô arrependido. A pessoa que foi fria em pensar, falou, não, cara, eu vou encarar porque tem muita margem de segurança, foi quem se deu bem. Quando eu olho, aí trazendo para hoje, quando eu olho para hoje, ainda tem margem de segurança, não é abismal, né, boçal, só como era no começo do ano passado, mas ainda é bem relevante, 3 e poucas vezes lucro aí. E aí, ainda trade mais ou menos uns 35% de desconto para as majors lá de fora. Eu acho que o desconto justo deveria ser algo entre 25% e 30%. Então, assim, ainda tem um pouco de margem de segurança aí. E quando eu paro para olhar o micro, né, do que foi feito mesmo neste governo, não dá para falar que é ótimo, que bom e tal, mas com certeza é melhor que esperado. Tá? A política de preço veio muito melhor do que o temido, né? A manutenção do dividendo, né? Que era o que mais batia, era o que mais morria de medo. Aí, beleza, o dividendo tá pegando mal, né? Porque a Glaze vai falar lá no Twitter. Perfeito. O que ele fez? Falou de recompra. Que é um que é jeito, uma outra forma de fazer. Não conta pra ninguém. Não fica entre nós. Coisa que não se fala, né? Então, enfim... Eu acho que vai ter um dia ou outro, assim, é um exercício de fé, você tem que ser calmo, meditar um pouquinho, vai ter uns dias que vai dar seus sustos aí, mas ainda acho que dá para ter. Então a gente tem uma posição média. Sim. Isso é uma teoria do petróleo, que eu tenho PetroRio também, que eu gosto, mas eu acho que o petróleo ele vai ficar numa caixinha. Pensando no Brent aqui, algo entre 70 e 85, por ali. Por que ele fica numa caixinha? Na verdade, ele tem vários motivos na teoria para escapar para cima, que foi pouco investimento por muitos anos, uma demanda crescente, tem vários motivos. Né? Um geopolítico esquisito, perfeito. Mas também tem motivo para cair, que é a narrativa de recessão, que até agora não veio. Né? Mas existe essa... Uma hora vai vir. Né? A dúvida é quando. Né? Beleza.
E por que então que eu fico na teoria da caixinha? Porque abaixo de 70, que vai estar ali 65 no WTI, sei lá, os Estados Unidos compram para reencher a reserva estratégica de petróleo deles, que está no low ever, que eles só tucharam para fazer o preço cair. Perfeito. E acima de 80, 80 e poucos, a China vende. Porque a China tem uma reserva estratégica gigantesca, cheia, e a última coisa que eles precisam é de energia cara. Então você está meio que nessa caixinha, que é ótimo para petro. E para as minors, tipo as juniors, né, tipo a própria PetroRio, é bom também, porque ela já é um caixa muito bom no computador nesse nível. Então eu fico tranquilo com as teses de petróleo, incluindo Petrobras. Eu até ia perguntar, porque no começo do ano, assim, até ano passado a gente vê bastante gente com júnior, assim, falando sobre júniors, né? Mesmo 3R, mesmo PetroRio, mesmo assim, e de um tempo para cá a gente vê bem menos, assim, né? Assim, a percepção é que talvez até por conta da performance das próprias ações, né, em geral, muitas delas ficaram meio de lado, assim. Como é que você vê a oportunidade nesses cases, assim? Na margem melhorou, na margem piorou, técnico melhorou, fundamento melhorou muito, piorou muito? Depende da ação. Nessas é muito micro. É acompanhar poço por poço, produção por produção, execução por execução, assim, vai lá ver o Degollier, né, que é o relatório lá de expectativas. Tem que olhar muito pro micro. E aí, por exemplo, eu acho que para PetroRio melhorou, porque é impressionante o que essa turma entregou. É assim, você espera algo ver melhor sempre. Assim, é realmente uma execução muito boa. Aí a Recôncavo teve seus momentos. A gente está olhando com bastante carinho. A gente não tem, mas a gente está olhando com bastante carinho. Porque teve um momento que ela era muito bem precificada, tá? Sei lá, 6 meses atrás. Ela precificava mais ou menos parecido a 1P, né? Que é o que ela tem de reserva aprovada. E aí é óbvio, veio um pouquinho pior no sentido de mais necessidade de investimento, tudo aquilo ali, a ação caiu. Mas faz sentido cair, porque ela estava negociando, ela não tinha muita margem de segurança. Já na 3R, aí aconteceu de tudo. Antigamente a execução era muito ruim, aí trocou o management, trocou todo mundo, a execução melhorou, é inquestionável que melhorou. Não sei se ficou ótimo, mas também as coisas não mudam de um dia para a noite, né? E tinha os triggers, né, Potiguar, tudo aquilo ali, que a gente acompanhava, porque eu acho que a 3R ela é a que tem mais cauda na assimetria, assim. Se der errado o Potiguar, ela pode cair bastante, assim, se ela executar mal. Mas se for tudo certinho também, ela deve negociar mais ou menos a metade do 1P dela, da reserva aprovada. Então aí também teria muito upside. Quando eu calculo essa assimetria e eu penso que os triggers, que aquela notícia boa que sai, tipo Potiguar, tipo não sei o que lá, já passaram, os triggers já passaram, eu falei, cara, então eu não quero ficar muito nela. Aí a gente vendeu pela essa assimetria, porque eu fico tranquilo de olhar de fora, ver se a execução está melhorando e entrar mesmo que seja mais caro que agora, mas com maior certeza. Mais convicção. Porque ela tem tanta upside, se de fato ela executar bem, que aí vai ser uma bela de uma compra. E começou, tá? Semana passada teve relatório de produção, já veio melhor que a gente esperava. Não muito, mas veio um pouquinho melhor que a gente esperava e tal. Se continuar entregando bem, a gente volta para 3R. O mercado já subiu e agora talvez a gente esteja esperando por uma próxima pernada. Assim, o que são teses, setores que para você hoje te parecem assim que são empresas boas que ainda estão largadas, ou seja, estão muito descontadas? Tá. Começando antes, de cima para baixo, vai. A gente estava sem caixa, bem alocado, tudo, mas naquele perfil de não preciso ter muito atacante aqui, então a gente tinha 60% da carteira de empresas que eram defensivas, boas, muito baratas, 20%, 25% atacante e 15% em commodities. Uma carteira bem equilibrada. Primeira coisa é a seguinte, essa pernada de alta, ela poderia acontecer sem dinheiro novo. Isso é muito importante, porque fluxo é outra coisa que eu acho que muita gente despreza e é extremamente relevante. Dava para ter essa primeira pernada sem dinheiro novo. Por quê? Porque os fundos multimercados estavam todos, ou estavam zerados em bolsa ou estavam vendidos, comprados tinha nenhum. Nos long bias estavam super leves. Então só de ocupar esse espaço dos fundos já era uma pressão compradora que poderia fazer a primeira pernada, que eu acho que é essa que já veio. E agora, para a segunda pernada, talvez precise de dinheiro novo. Porque uma das novidades que consome, que drena um pouco esse recurso, são as ofertas. Cara, pensa, tem 2 anos que as empresas não conseguiam acessar a bolsa, 2 anos que os IBs, né, os bancos,
não estavam gerando receita com oferta. Cara, abriu a janela de oferta, os IBs foram nas empresas, vamos captar lá na bolsa, a galera voltou a aceitar, Localiza já abriu, não sei o que lá e tal. Eu acho que deve ter tido no ano já uns 20 bi. Eu tinha visto uns 14, 16 bi. É isso, deve ser uns 20 bi. Assim, não parei de fazer a conta, não, peço desculpas se Sim, ferrar. mas é isso. Mas essa é a ordem de grandeza. Acho que eram uns 14, 16 bi, mas isso eu não tô falando as que já foram anunciadas depois, acho que foram as que foram concluídas, porque agora já teve mais outras. Pode, BRF, BRV. Então, você vai somando isso aí tudo, se não tem dinheiro novo, o cara precisa vender alguma coisa para comprar isso aí, né? Então, assim, eu acho que essa primeira pernada foi, agora precisa ter um pouco de dinheiro novo. Então, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, sabe o que foi? Vender o que chegou no target, cara. Hoje eu tenho caixa. Porque todo mundo falando, o Braga é o otimista. Não, aliás, foi aqui no começo de 2020 que eu uso como exemplo até para falar um dia que eu estava pessimista, enfim, que eu estava achando a bolsa cara. Foi exatamente nessa mesa com você. Você também estava. Verdade. Mas enfim, aí voltando. Então, assim, eu acho que precisa ter dinheiro novo. A novidade é que eu acho que vai ter dinheiro novo, tá? É que não acho que é de uma vez, não, mas a gente lá, por exemplo, está captando, inclusive, de varejo, né? Que foi hoje, tirando dinheiro dos sócios, 1/3 da Incorsor é varejo. Eu achava que ia ser muito mais, por causa da história do XP Long Bias, tudo aquilo ali. Mas já tem uns 2 meses, pelo menos, que a gente está captando todo dia. Institucional também tem entrado. Semana passada a gente entrou numa plataforma grande. Então, assim, a gente tem visto dinheiro novo lá. Eu não sei se ainda é para aquela maré que está subindo todos os barcos. Mas uma hora vai, né? Então, não sei se é rápido e tal. Então, essa é a boa notícia. Assim. Então, a gente vendeu algumas coisas que chegou no target, por exemplo, o Guatemi, sei lá. Também teve coisa que eu brinco que não foi a ação que chegou no target, mas o target que chegou na ação, tipo 3R. 3R a gente achou que ficou mais simétrico, a gente vendeu. E uma outra lá. Teve Vale também, mas enfim, isso foi um pouco diferente. E aí, então a gente está com os 10% de caixa, mas na cabeça de que se cai a gente compra. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez. A segunda coisa que a gente fez foi olhar para setores que vão... É sempre micro, né? Sempre olhando muito caso por caso, empresa por empresa. Mas setores que se beneficiam sim desse macro de juro cair, mas que também tem coisas que acontecem no micro que são transformacionais. E um exemplo que eu tô até meio chateado, que tá virando meio que consenso, assim, eu tenho visto mais gente falar, é o setor de home builders, cara, as construtoras que foram esquecidas, né, por um tempão. Mas na baixa renda, né, que basicamente a gente comprou Direcional e Cury. Óbvio que a gente olha o micro de cada uma delas, mas pra gente é uma coisa só, né? Que é a tese de que não só o juro para baixo é muito bom, como o governo está fazendo coisas para o benefício desse setor. É um target deles. Por exemplo, a história da faixa subir faz com que é mais ou menos essa ordem, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá nas duas, mas é o seguinte, antigamente 60 e alto, 70 e baixo por cento do que essas empresas lançavam se enquadravam lá nas 3 faixas, especialmente, óbvio, nas maiores do Minha Casa Minha Vida. Nas faixas novas, 95% se enquadra. Então ele pode escolher ou vender mais rápido, ou... Tipo, o fato isso é um shift muito grande, muito importante para a empresa. Então a gente fala, comprou as duas, 5%. A gente aumentou teses que também se beneficiam, mas na verdade é sempre micro. Por exemplo, Soma. A gente já tinha posição de pequena em Soma desde quando bateu R$7 a ação. Recentemente a gente aumentou mais um pouco. Porque a gente vai lá e estuda e a gente vê, usando dados alternativos, aquelas coisas. Uma das coisas que a gente está vendo, por exemplo, é que o trabalho que está sendo feito na farm global, lá fora, está sendo impressionante. Impressionante. Farm US está indo muito bem. E a gente vai e olha no modelo dos analistas e vê essas coisas. A gente acha que a galera não tem isso no modelo. Então, assim, e soma-se o fato de que o Brasil... O Soma foi um trocadilho. Soma-se é um fato de que ela é beneficiada com inflação para baixo, aumento do poder de consumo, juro para baixo. Lindo, mas assim, o motivo é micro. Então são várias pequenas mudanças micro. A gente acha que no setor elétrico, por exemplo, teve um de-risking nas distribuidoras, né, que foi o fato da onerosidade da renovação das concessões, que tinha um risco de vir algo catastrófico e não veio, né, então já veio melhor que esperado. A gente acha que o mercado deu uma chance gigantesca, ainda está dando, mas uma chance gigantesca numa Eletrobras da vida, com medo de questionar a privatização, que a gente acha que era besteira. Então, assim, a gente fez um monte de pequenas coisas micro. A maior talvez seja vender coisas que chegaram no target, ir para 10% de caixa, pensar onde a gente vai alocar isso aí em pequenas correções. E o único setor novo, de fato,
foram as consultoras de baixa renda.